das coisas que foi colocada no grupo, né, que sobre o Burnout, que o pessoal colocou aqui em cima, né, é que as pessoas acabam ficando desequilibradas, né, que esse Burnout traz uma exaustão, traz uma intoxicação, né, e isso faz com que as pessoas fiquem extremamente cansadas. A Ana e a Neide falaram aqui a respeito de que as pessoas, mesmo com essa situação, elas sentindo que os sintomas que você está falando, as pessoas acabam sentindo, você não precisa falar, ela sente que está exausta, né? Mas ela também fica com uma preocupação, que é dar conta do emprego. Né? Quando você falou agora do Burnout digital, né? Que a gente às vezes tem reuniões incessantes o tempo todo, né? Que muitas vezes seria uma comunicação, que antigamente o cara mandava uma comunicação, agora ele não quer mandar mais a comunicação, ele faz uma reunião. E aí você está no trabalho, entra reunião, entra outra, você não consegue se concentrar no trabalho, toda hora tem uma reunião, e você não consegue se concentrar, toda hora a reunião é importante. Se todas são importantes, alguma coisa deve estar errada, mas as pessoas, não é possível que tudo no mundo seja importante, você não prioriza, né, desgasta o profissional que está fazendo um trabalho aí o assunto não tem nada a ver com o que ele está fazendo, aí ele volta a fazer 15 minutos, entra um outro assunto que não tem nada a ver com o que ele está fazendo, e pressiona ele para fazer o trabalho. Então, você está fazendo o trabalho A, vai para a reunião que propõe o B, pressiona para você fazer o B, você não terminou o A e o C não fica. Mas aí entra o medo de perder o emprego. As pessoas ficam com essa situação, né, e têm o medo de perder o emprego, foi o que foi colocado aqui pela Ana e pela Neide. Isso reforça esses sintomas, né, que foi bem lembrado até pela Ana Maria, que antigamente era do ferramental, né? Mas era o ferramental. Tem que fazer em tanto tempo, o tempo todo, você não podia parar. E foi substituído por essa pressão, agora que nós, né, passamos também digital. Como é que você vê uma possibilidade de solução para essa realidade que todos vivemos, em maior ou menor, né, extensão em função do trabalho, né? Porque esse negócio de 10 minutinhos, eu tenho meu filho que ele fala, não existe nada rápido, não existe nada fácil. Se fosse rápido e fácil, você fazia sozinho, não pedia para ninguém. É rápido e fácil, então faça. Se ele está te pedindo, nem é rápido, nem é fácil. Vai te introduzir, vai quebrar o teu raciocínio, você vai ter que parar para fazer aquilo. Vai ver aqui rapidinho, a gente tem esse hábito, não existe rapidinho. Não existe. Acabou de interromper. Como é que a gente faz para conviver com essa realidade que está assim, tão afrontosa? Deixa só antes de você responder, não sei se até te ajuda para você, enquanto você pensa na resposta, e para eu não esquecer de uma coisa que apareceu aqui, que eu me lembrei de um caso, eu gosto de contar caso, né? Mas e é um caso antigo, é uma coisa antiga. Nós tivemos há alguns bons pares de anos uma empresa que estava passando por um processo por uma mudança, um processo de mudança, e houve uma mudança do gestor, né, do presidente da empresa. E era um cara de mercado, um cara muito conceituado, que era conhecido por ser muito dinâmico, e ele estava causando um certo impacto na empresa, e não deixava... Na época a gente não sabia que era burnout, né? Mas o que estava acontecendo era burnout, que as pessoas estavam em pânico, porque achavam que, na verdade, o que estava acontecendo era uma demissão em massa, enfim, não era bom para os empregados. E ele, que era um gestor muito inteligente, e ele não tinha interesse, né, em que as pessoas estivessem passando por essa dificuldade, ele fez duas coisas interessantíssimas. Ele criou, primeiro ele criou uma campanha que era como é que era? O negócio do mês, peraí, vou lembrar. Funcionário do mês. Não era o funcionário do mês, não. Era o boato do mês. Ele criou o boato do mês. Então, toda a reunião mensal, a reunião de final de mês que tinha para falar de resultado, de venda, de coisa, aí tinha a entrega do prêmio, que era o boato do mês. E o boato do mês nada mais era do que todas as fofocas que aconteciam, e que todo mundo fica sabendo, né?
porque vão demitir não sei quem, porque vão vender ou não sei o quê, todas aquelas coisas que a gente fica sabendo na empresa, né? Porque vai mudar a política de não sei o que lá. Então, todas essas coisas que aconteciam e não... quer dizer, essas coisas que eram divulgadas e não aconteciam, elas eram apresentadas nessa reunião mensal, e aí ele trazia um cheque, que era um valor significativo na época, e pegava um cheque e falava, por favor, quem criou esse boato pode vir buscar o seu cheque. Né? E criava o boato do mês, o boato era selecionado, qual era o mais legal, tinha uma eleição, aí esse que ganhava, né, ele trazia o cheque. E ninguém ia lá para dizer que foi a pessoa que criou, porque toda história alguém começa. Aí, com o tempo, o que acontece? Quando vinha alguém contar, depois você se lembra, não se esquece de pegar o teu, tá aí, aquele fofoqueiro, né? Não se esquece de pegar o teu boato do mês quando ele for, quer dizer, ele desacreditou, né? Essa e aí foi bem interessante para evitar o pânico que causava. Outra coisa, a segunda, era exatamente o pânico. Ele criou uma caixinha, tipo essas caixinhas de para você dar dicas, né, de coisa e tal. Sugestão. Desculpa, ele botou permissão para entrar em pânico. Então, se você tivesse alguma questão de você tivesse preocupado, olha, você não precisa dizer quem é, basta que você preencha o seu formulário e coloque nessa caixinha, uma caixinha que tinha lá, não era escondida, ninguém ia saber e tal, e estava lá, né, a permissão para entrar em pânico. E aí era interessante, muitas pessoas colocavam as suas agruras, e ali esse cara que era o presidente da empresa ia lá. Então eu achei interessante que ele criou 2 mecanismos para lidar com o burnout, que nem era esse o nome que existia na época, né? Mas de como que você, nesse caso, usou formas criativas. Aí, para você responder o que o Josué já tinha trazido, né? Pudesse falar disso também, né? O que o gestor pode fazer para lidar com o burnout, para lidar com o anti-burnout, para fazer com que ele possa ser trabalhado, possa ser tratado, para que ele não crie um problema realmente para a organização, que o objetivo é esse, né? É não causar perda de produtividade, né? E o estresse do colaborador.